Pessoal, a gente vai começar uma gravação agora e a gente vai falar sobre um tema urgente e importante. Nós vamos falar sobre depressão. A gente vai abordar algumas coisas e a gente vai iniciar falando disso porque nas minhas redes sociais eu vejo muita gente falando sobre isso, tá? E me relatando coisas relacionadas a isso e a gente percebe algumas coisas que estão por trás disso. O porquê que a pessoa fica deprimida e o que acontece, a falta do que será, ou é o excesso do que. Cada um tem a sua questão pessoal em relação a isso. E por causa disso, eu trouxe aqui uma amiga, a Isabel. A Isabel, ela é uma pessoa da minha confiança, é uma pessoa que me ajuda muito com várias questões, inclusive questões espirituais. Ela é alguém que eu gosto demais, a gente tem uma parceria de vida e de amizade muito grande também, e é por esse motivo que ela está aqui. Só que a Isabel tem uma história muito interessante, e é por isso que eu convidei ela para esse assunto, para ela contar um pouquinho sobre a história dela. Isabel, um tempo atrás, passou por uma situação muito grave de depressão, né? Sim. Me conta um pouco pra gente como é que foi isso, como é que era esse período, o que tu sentia nessa fase, como é que era a tua vida? Durante 20 anos eu tive depressão e tomei remédio. Nesse período foi um período, posso dizer, muito triste para mim, né? Porque hoje eu vejo isso. Na época eu acordava e não tinha objetivo algum. Eu acordava não querendo acordar, não é? Mas tu tinha noção que tu acordava sem objetivo? Tinha. Tá. Tinha, e aquilo me deixava cada vez pior. Né? Então eu me escondia de uma maneira ou de outra, né? Atrás dos remédios. E eu tomava o remédio para poder ter qualidade de vida. E mesmo tomando remédio, aquilo era mínimo, a qualidade de vida era mínima. Digamos assim, eu não via o mundo com cor. Ok, então tá. Então tu tinha algo chamado, ou seja, foi diagnosticado Sim. uma depressão. Sim. Então tu tinha acompanhamento médico. Exatamente. E esse médico, ele te dava os medicamentos para elevar um pouco a tua qualidade de vida. Exato. Ok, ou seja, era algo diagnosticado e tu estavas em tratamento. Exato. O que é perfeito. Porque quando tu tá numa situação de depressão grave, tu precisa buscar ajuda médica. E muitas vezes precisa sim tomar medicamento, correto? Correto. Mas o mais interessante nisso, Gisele, é que nós, quando depressivos, a gente luta contra... A pior luta que nós temos é contra a medicação. Porque para mim, não funcionava. Eu disse, eu tenho que tomar um remédio para querer viver. Então, o que acontecia? Eu simplesmente, por minha conta, eu parava. Parava 2, 3 meses. E aí, claro, ficava muito pior. Né? E num período desses, eu atentei até contra a minha vida. Para sorte, eu estou aqui. Né? Como é que foi isso? E por que você tentou? Como é que foi? Peraí. Conta isso aí, se tu puder contar. Posso sim. Não foi nada planejado. Né? Eu nunca tinha pensado assim, eu vou me matar, eu vou morrer. Não. Um belo dia, eu tinha acesso a medicamentos, né, pesados, e deu assim, sabe aquela coisa dos 5 minutos? Eu peguei e tomei todos os remédios. E eu estou aqui porque o meu filho ouviu atrás da porta do quarto, né, que eu não estava bem e ele abriu a porta. Eu não me lembro disso mais, porque eu já tinha ingerido os remédios e eu estava ali botando para fora toda aquela medicação. Então tu ingeriu altas doses de remédio. Altas doses. Tu viu uma situação onde tinha vários remédios ali. Tá, mas quando isso aconteceu, o que estava passando na tua cabeça, assim? O que era? Qual era o pensamento? Eu vou acabar com tudo isso. Tu tava cansada? Não quero mais isso, cansada. Eu vi assim, não quero mais isso para mim. Não quer isso o quê pra mim? Essa vida, essa sensação de... Eu não tinha prazer em absolutamente nada. Eu olhava para os meus filhos, para o meu marido sorrindo e eu pensava assim, estão sorrindo do quê? Não tem motivo para sorrir. Então era essa a sensação. Como assim, bom, eu vou acabar com isso. Porque era uma tortura. Para mim era uma tortura. Inclusive tomar o remédio. Ou seja, tu não tinha motivação nem com os filhos, nem os filhos mais motivados. Absolutamente. Nada. Então aquele momento era um momento de eu não aguento mais, é isso? Exato. Vamos acabar com isso, acabou. Ok.
E aí, então, ou seja, eu imagino que alguém que pense nisso e passe por isso, ela esteja num momento de uma dor muito profunda. Sim. Que a dor é tão forte que ela prefere essa dor do que o sofrimento da morte, né? Porque a gente tem medo da morte, do desconhecido. Mas na hora nem pensa, né? Na hora, tu quer, como tu diz, tu quer abrir mão de te livrar daquela dor. Porque é sofrimento de muitos anos, né? Então era anos. Anos. Foram 20 anos. 20 anos sentindo uma depressão, tratando, mais ou menos. Porque Mais ou menos. E tu acha que é por conta da depressão mesmo que tu não conseguia manter um tratamento? Eu acredito que sim. Ou aquela luta de dizer assim, mas eu tenho que ser mais forte com isso. Porque as pessoas, Gisele, que passam por esse período de depressão, elas ouvem muito isso e eu acredito que todas as pessoas vão entender o que eu estou falando. Porque chega assim, alguém diga assim, não, depressão é coisa de quem não tem o que fazer. Tu tá depressiva porque tu não tem o que fazer, porque tu não tem um trabalho, ou porque tu não tá pensando, não tá fazendo o que tem que fazer. Depressão é coisa de desocupado. Exato. Tu ouvia isso? Eu ouvia isso direto. E ouço até hoje, não pra mim, porque eu não uso mais medicamento, mas as pessoas que me falam sobre a depressão me dizem direto isso. Não, depressão é coisa de quem não tem o que fazer, então inventa. Ok, tá. E aí tu tava naquela situação, então. E aí, como é que foi passar por aquilo depois? Aí tu tentou, então, um suicídio. Tu passou por aquilo. Como foi? Tu foi para um hospital? Não cheguei ao hospital, porque na época meu marido trabalhava no hospital e ele tinha vergonha, né? Então ele ficou me cuidando em casa. Eu dormi quase 30 horas, mas cuidou em casa. Ok, não tive nenhuma sequela, mas daí veio a vergonha e a culpa. Ok. Né? Que eu olhava para os meus filhos, para o meu marido e sentia que eles olhavam para mim e me culpavam por aquilo, né? Então foi muito pior depois, porque daí além da depressão, tu teve que lidar com a culpa. Com a culpa, né? E isso dentro da depressão. E com arrependimento, né? Sim, arrependimento, como é que eu fui fazer isso, né? E as pessoas queriam muita explicação por quê. E se tu olhar de uma maneira geral, não tem o porquê, porque eu digo assim, eu não planejei, não é? Se eu tivesse, porque pode haver um planejamento, olha, eu vou comprar um remédio, tal dia, tal hora, eu vou escrever uma carta. Não, mas não houve nada disso, mesmo porque eu nunca tinha pensado nisso. Foi aqueles 5 minutos. Então esse arrependimento, essa culpa pesou muito mais. Então, a depressão se tornou ainda mais pesada. Entendi. Aí tu passou então por esse processo de depressão e culpa e tudo mais. E aí como é que tu levou a tua vida? Olha, foi, como eu digo assim, aos empurrões, né? E porque eu tinha aqui dentro de mim, né, que algo poderia mudar aquilo. E demorou um tempo, né? Até que eu consegui descobrir algo, né? Me olhando para mim, porque eu me vitimava. Eu era vítima, né? Eu era vítima. Então, acontecia comigo porque os meus pais tinham culpa, o meu atual marido tinha culpa, os meus filhos tinham culpa. E o dia que eu olhei para Isabel e consegui ver não como culpa, mas ver assim, não, tu tem que ter responsabilidade de alguma coisa nisso. Porque... Ok, então chegou um momento que teve a virada de chave. Sim. E a virada de chave foi quando tu começou a se autorresponsabilizar? Exatamente. E como que tu fez isso? Assim, tipo assim, tu olhou pra tua vida? Tu olhou pra ti? Eu olhei pra minha vida, né? Usei técnicas, né, para isso, com certeza. E eu descobri que vinha algo lá da minha infância, né? Que eu tinha escutado e eu trouxe pra mim aquilo. E a partir daquilo eu me fiz de vítima, referente à vida, e fui usando isso para ser a coitadinha, a poder manipular as pessoas. E sabe aquela coisa assim, eu manipulei a vida inteira isso e me portando como uma vítima, para não me responsabilizar com a minha vida. Não fazer as coisas que eu tinha que fazer, não enfrentar até aquelas coisas que eu não queria para a minha vida. Então eu entrei naquela fase de acomodação, resignação, né? Eu estou na minha casa, com meu marido, com meus filhos.
Ah, é assim, que bom, eu não preciso buscar nada, as coisas vêm para mim. E assim foi. Até que um dia eu me dei por conta assim, não, as coisas não funcionam dessa maneira. Aí foi quando eu descobri, né, que na minha infância eu ouvi esse episódio que me levou a isso. E a partir disso eu abri mão. E disse, a partir de hoje, eu vou ser, entre aspas, dona da minha vida. Ou seja, responsável por ela. Tá, então tu começou a sacar sobre responsabilidade e tu começou a criar uma autorresponsabilidade quando tu começou a se olhar. Exato. Então tu poderia dizer que naquela época que tu tava... Isso é uma coisa super individual, cada um tem os seus processos em relação à depressão. A gente tá falando do teu caso agora, tá olhando pra isso. Então quando tu tava naquele período de depressão, significa que tu não via um futuro, né? Tipo, tu não se olhava... Tu não conseguia ver, Isabel no futuro, mas tu não pensava nisso. Não. Certo. Não conseguia ver. Tá. Não pode ser alguma. Então, como é que tu faz hoje, assim? Hoje tu consegue olhar para um futuro? Hoje, quando tu olha para frente, assim, como é que tu faz isso? Como que tu gera essa mudança? Eu sempre digo assim, eu gerei o ver o futuro, eu gerei essa mudança, e não faz muito tempo, não. Quando eu conheci Gisele. E tu sabe, eu te agradeço muito a isso sempre. Aquele dia que eu olhei pra ti e disse assim, Gisele, eu não quero ser como tu, mas eu quero ser assim. Olhar pra vida com paixão, com vontade de viver. E eu digo hoje, eu declarei isso pro universo, o universo me trouxe. Hoje em dia, eu não sou igual a Gisele, mas eu vejo o mundo como Gisele vê, com amor, com paixão. Então tu pegou alguém, que nesse caso foi eu sou honrada por isso, obrigada por isso, é uma honra. Então tu pegou o exemplo Gisele, uma figura, e nessa figura tu se inspirou. Exato. De alguma forma, então eu fui uma inspiração pra ti. Exato. Que te impulsionou poxa, tem características aqui que eu também posso ter. Exatamente. Perfeito. Então tu tá falando de uma coisa muito interessante, que é sobre o eu. A psicologia positiva, ela fala sobre o eu autêntico. O que é o eu autêntico? O eu autêntico é eu como eu sou, com as minhas qualidades e os meus defeitos. Esse é o meu eu autêntico. Eu sou assim. No teu caso, quando tu começou a ver, nossa, eu me vitimizo. Mas agora eu vou ser responsável pela minha vida. Então, tu viu as duas coisas ali. Eu tô sendo assim. Exato. E eu sou dessa forma. Então, tu se viu. Esse é o teu eu autêntico. E todos nós temos coisas boas e coisas que a gente não se agrada muito. Mas esse é o meu eu autêntico. Eu sou dessa forma. Aí nós temos o eu... É a minha melhor versão. A minha melhor versão é o eu autêntico, só que destacando as minhas qualidades, aquilo que eu mais gosto em mim, aquilo aquelas características que eu percebo que me elevam, isso, então, e aí nós temos o eu autêntico, eu falei, e nós temos o eu ideal, que é o eu futuro, que é aquilo que eu te perguntei antes, tu conseguia ver tu no futuro? Tu disse que não. Então, quando eu começo a ver eu no futuro, quem eu quero ser? E quando teve uma virada, tu se inspirou em mim. Ou seja, tu viu o futuro. Isso que eu quero ser. Então, isso é um eu ideal. É eu a caminho de. Exatamente. E quando tu consegue ter um eu ideal, tu começa a trilhar esse caminho, daí tu começa a pensar na tua jornada e olhar para a tua jornada. E aí, a pessoa que tem tendências depressivas e tudo mais, ela não consegue olhar para isso, olhar para esse futuro. E aí tem um exercício muito bacana que eu trouxe aqui, que eu vou disponibilizar para quem estiver no YouTube, eu vou disponibilizar o link para baixar, tá? Sobre o eu ideal, aqui, sobre o eu autêntico e sobre a melhor versão. Aí, Isabel, eu vou te dar aqui
Isso aqui é para te olhar para isso e responder. A primeira questão que está ali, ó, considere a sua própria jornada das versões, preenchendo os espaços em branco. Aí tu vai colocar ali, o meu eu autêntico é. Como é o meu eu autêntico? Pensando naquilo que eu te falei então, tá? Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Como que eu sou de forma autêntica? Aí tu te olha e escreve como que tu é. Aí, por exemplo, tu pode botar que eu sou divertido, amoroso, sou focado. Eu tô até vendo aqui o que eu escrevi, tá? Eu sou envolvente, sou vibrante, sou impaciente também. Então tu vai escrever tudo aquilo que tu percebe como tu é essência e como coisas que é qualidade, e como coisas que tu considera que não é tão qualidade assim, tá? Então, que palavras descrevem as suas inclinações naturais, como que tu é tipicamente hoje, como tu é agora. Eu te falo? Não, só escreve aí, é pra ti isso. E aí, com essa atividade, a gente começa a se olhar. Eu sei que tu já tem feito esse trabalho de se olhar e tal, e tu só conseguiu identificar algumas coisas porque tu começou a se olhar. O que eu quero instigar é quem tá aí do outro lado para começar a se olhar também. E talvez tu não tenha depressão, e provavelmente não possa não ter depressão, quem sabe tu não vai ter depressão no futuro, mas quando a gente se olha mais, a gente começa a ter a vida mais colorida. Então é isso que eu quero instigar. Aí, a outra, tá? Um dos meus melhores momentos aconteceu quando eu... Aí tu pensa, um dos melhores momentos, eu tava onde? Eu tava fazendo o quê? A minha resposta aqui, vai escrevendo aí, tá? Eu coloquei, por exemplo, quando eu estava no palco. Eu fui atriz durante 10 anos, e foi um dos melhores momentos da minha vida, né? Então, quando eu estava no palco, quando eu compartilho a minha vida, quando eu visito novos lugares. E aí, escreve aí. Então, os melhores momentos aconteceu quando? A próxima é: às vezes me preocupo com um possível eu no futuro. Como talvez? Aí o que te preocupa eu no futuro? Eu, por exemplo, eu coloquei doença e coloquei solidão. Pode colocar, medo, perdendo dinheiro, velhice. O que quando tu olha para o futuro, então, tu fica preocupado? Outras vezes, essa já é outra questão, tá? Outras vezes eu penso sobre uma versão possível, muito feliz e positiva. Então, primeiro tu viu a versão do futuro que dá um pouco de medo. Agora, a versão feliz e positiva. E aí tu pode colocar aí como é que tu te vê. Alguém no futuro, uma pessoa inspirando outras pessoas, talvez liderando uma empresa de sucesso. Como é que tu te vê no futuro? Aí o outro. Meu eu ideal. Lembra que o eu ideal sempre é o eu futuro, tá? Meu eu ideal. Aquela versão que eu realmente quero concretizar pode ser, eu quero ser uma mãe exemplar, uma mulher presente, ou um homem presente, eu quero ser uma empresária de sucesso, eu quero ser alguém que inspire outras pessoas. Então essa hora aqui que tu vai escrever meu eu ideal, aquela versão que eu realmente quero concretizar. Quando eu olho para frente, eu adoraria me ver dessa forma.
E aí quando tu cria no final, quem tu quer ser como eu ideal no futuro, tu conseguiu fazer essa parte? Do eu ideal no futuro? Que foi... Quando tu começa a olhar para isso, é como se tu tivesse, então, um quadro do teu futuro. E aí tu começa a ir para essa jornada do futuro. Quando tu tem essa coisa clara do meu eu ideal, aí tu pode trilhar esse caminho. Exato. Tu quer compartilhar com a gente qual é o teu eu ideal no futuro? Ser uma mulher inspiradora e rica. Ser uma mulher inspiradora e rica. É perfeito esse teu eu ideal. E esse rico financeiro, ok. Sim. Mas não é só o financeiro. O rico é de uma maneira geral, né? Então uma pessoa abundante. Abundância. Então, e aí quando tu começa a olhar para isso, esse é o meu futuro, é isso que eu quero, agora vai ser jornada. Então, para eu conseguir isso no futuro, quais ações hoje eu vou começar a criar? O que eu vou fazer hoje? Hoje, agora. É o que eu estou fazendo aqui, compartilhando a minha experiência de vida. Perfeito. Trazendo às pessoas a importância da vida. Porque quando a gente compartilha a nossa vida, a gente inspira outro. Exato. E isso faz parte do teu eu ideal, né? Ser uma mulher inspiradora. Aliás, tu já é uma mulher inspiradora. Tua jornada é uma jornada de inspiração. E eu te reconheço por isso, Isabel. Obrigada, Gi. Mas quando tu tem uma clareza do meu eu ideal, o que eu quero no futuro, a mulher que eu quero ser... Primeiro, clareza de quem eu sou hoje. Clareza das minhas qualidades e daquilo que me dá desequilíbrio. Clareza disso. E não tem nada de errado. Às vezes as pessoas elas querem olhar só porque é bom e o que é ruim ela não quer olhar para Bota embaixo do tapete. Exato, ela esconde. Mas tu tem que olhar para os dois porque é quem tu é. E aí, quando tu tem clareza disso, tu consegue fortalecer aquilo que tu mais gosta em ti, digamos assim, que são as tuas qualidades. Aí tu fortalece aquilo. E aí, quando tu começa a ver o teu eu no futuro, quando tu sabe qual é o teu eu no futuro, o que tu quer, tu consegue ir por aquele caminho. Na verdade, Isabel, nós somos vários, nós não somos um só. Exato. Nós temos várias versões aqui dentro. Do melhor ao pior. Exato. E a gente, o que acontece? A partir do momento que tu consegue equilibrar isso, até ver aquelas coisas que não funcionaram, erros que foram cometidos, é uma oportunidade que tu olhe, não que não vá cometer novamente, não, mas tu pode lidar de uma maneira diferente. Porque tu vai estar olhando assim, ó, isso aqui não está funcionando. Então vamos fazer alguma coisa diferente que possa, né, trazer o melhor. Isso é perfeito. Porque se a gente começar a perceber, então, se a gente conscientiza isso, tá, eu sou várias e eu sou várias versões. Ok. Então quando tu olha pra isso, eu sou várias versões, tu pensa assim, e se tu não tem clareza do eu futuro, tu não sabe pra onde ir. Sim. São várias ruas, várias bifurcações que tu pode pegar. Várias mesmo. Muitas. E quando tu cria o eu ideal, é como se uma janela se abrisse, uma porta se abrisse e te mostrasse o caminho. Como se iluminasse e tu fosse por aquilo. Sim. Então, por isso é importante essa clareza. Tu consegue visualizar, né? A partir do momento que tu consegue visualizar... Isso. Aí tu saca a tua jornada e fica mais fácil de ir. Não fica assim tão nebuloso. Que muitas vezes, quando a gente está em um estado depressivo, assim, porque eu já fiquei em estado assim, eu não via nada, era tudo nebuloso. Era tudo tipo, cara, é como se nem tivesse estrada nenhuma. Eu não conseguia enxergar. Sim. Agora, a partir do eu ideal, as coisas mudam. Porque eu começo a ver que sim, que tem uma coisa lá e eu tenho que ir nessa jornada, naquela pessoa que eu quero ser. Exatamente. Perfeito. Quando eu olhei para a Gisele, o que eu fiz? Eu me inspirei na Gisele, né? E é isso que eu quero
chegar o tempo todo. E inspiração, né? Para É isso que tu quer ser. Exato. Tá no teu eu ideal. Exato. Inspiração e abundância. E abundância. Exatamente. Perfeito. Até para poder compartilhar com as pessoas, porque a gente sabe quando está lá naquela fase depressiva e a gente sabe, existem pesquisas que é a doença do século, né? E é uma doença que se a pessoa quiser realmente se ajudar e olhar para dentro de si, ela consegue. Eu consegui e tenho certeza que todos conseguem. Perfeito, isso é perfeito. E lembrando que quem tem questões assim, precisa sim procurar um médico. Medicação. Precisa sim tomar medicação. Não abra mão disso. Isso é essencial. O que a gente está fazendo aqui se tu está em um estado de, cara, eu não estou me sentindo bem, eu não estou vendo um futuro, que tem atividades que podem sim te ajudar. Mas muitas vezes tu vai precisar sim de acompanhamento médico. Isso é essencial, isso é super importante, só para deixar isso muito claro. Muito né? importante. Assim como tu teve Sim, acompanhamento. Eu parei a medicação, por isso que eu tentei contra a vida, né? Porque eu estava sem a medicação. E a medicação é necessária. Sim. Com certeza, Claro, é necessário. Até que tu consiga descobrir algo, né? Usar alguma técnica, descobrir algo, é necessária a medicação. E um dos apoios, então, que a gente quer dar, se tu está ou não, né, em função se tu está pensando assim, cara, eu não sei o que vai ser no futuro, eu não sei o que eu quero para o futuro, faça isso, faça essa reflexão do eu ideal, baixa esse material aqui, tá, o link está aqui embaixo, para te preencher essas perguntas, fazer uma reflexão sobre isso. Como que vai ser o meu eu ideal? Como que eu quero ser lá no futuro? Tá bom? É isso, então, eu quero te agradecer, Isabel. Eu que te agradeço por ter essa oportunidade. O teu tempo, eu sei o que te custou para estar aqui. e como é importante a gente dividir isso, porque a gente inspira outras pessoas. Obrigada por ser essa mulher inspiradora. E obrigado pelo convite e obrigado por ser a minha inspiração. Obrigada, Gi. Obrigada.